Estamos de volta com a entrevista coletiva e o meu convidado é o diretor artístico do Teatro Vila Velha, Márcio Meirelles. Márcio, nós falamos aí um pouquinho de plateia, do teatro, e eu queria tocar na questão da formação de plateia. Você fez uma crítica à programação cultural da Copa das Confederações. Havia alguns espetáculos em que a entrada era R$1 e, salvo engano, você teria colocado que isso não é necessariamente formação de plateia e que isso pode ter um impacto negativo, inclusive. Isso tem um impacto, teve um impacto negativo. Especialmente no Teatro Vila Velha. Posso falar pelo Teatro Vila Velha. Nós tivemos uma queda de público muito grande, não só aí, mas todos esses programas que estão sendo construídos, que são supostamente de formação de plateia, mas o que faz evidentemente, tem uma divulgação para os espetáculos que estão no projeto e os espaços que estão no projeto. E coloca o espetáculo a R$1 ou a R$0, ou agora a metade da meia entrada, mais meia entrada da metade. Isso está provado nos países que fazem pesquisa séria sobre a economia da cultura, que não forma público. O que acontece é que o mesmo público que iria pagando o que vale ou o que é cobrado, pagando menos. Não forma, né? Quer dizer, isso não forma, quer dizer, o percentual que vai porque é barato é mínimo. E o pessoal que vai e que nunca foi ao teatro e vai àquele momento porque é barato é mais mínimo ainda. E eu acho que não é uma questão de falta de dinheiro que afasta o público do teatro. É tudo isso que a gente estava conversando, que o próprio teatro tem que pensar. Mas também, assim, por exemplo, se você vai ao shopping, se você fizer uma pesquisa no shopping center, onde as pessoas estão consumindo, tem dinheiro para consumir, quantas daquelas pessoas já foram ao teatro alguma vez na vida? O percentual é mínimo. O Ministério da Cultura, na época de Juca, fez uma pesquisa, quer dizer, na verdade fez um levantamento de dados a partir de pesquisas do IBGE. E chegou a esse número. 1% da população do Brasil já foi ao teatro ou vai ao teatro alguma vez ao ano. A gente tem uma pergunta sobre esse assunto da repórter Juliana Cavalcante, exatamente sobre esse assunto. Legal. Na sua opinião, o que falta ainda para tornar o teatro uma opção cultural mais acessível? Bom, eu acho que falta muitas coisas. Falta essa questão, o próprio teatro se repensar. E faltam políticas que permitam os teatros, os espaços de difusão programarem, fazerem a programação. Vou explicar. Por exemplo, o Teatro Vila Velha tem um público que é do Teatro Vila Velha. O Teatro Jorge Amado tem um público que é do Teatro Jorge Amado. É um público que não só é próximo geograficamente, como é próximo também por ideias, por gosto estético, por escolhas de assuntos e tal. Então, o programador do teatro, que é um personagem que existe na Europa, que existe em outros lugares, ele sabe qual é o público dele e ele programa o teatro, né, para aquele público e para aumentar, evidentemente, esse público, para satisfazer esse público, para trazer ele para a discussão que ele está a fim de entrar, mas, ao mesmo tempo, para aumentar esse público. A gente não tem essa capacidade, porque a gente não pode se programar, a gente não pode fazer planejamento. Por que não? Por que não? Porque, primeiro, os recursos públicos que vêm de editais são uma loteria, né? Você ganha ou não ganha. Então, você não pode fazer um planejamento se você não sabe se vai ganhar ou não ganhar. Então, e depois, você teria que ter um planejamento de pelo menos 1 ano, 2 anos, né, para você ter uma grade e divulgar essa grade. Então, quando você tem um planejamento, você pode fazer uma divulgação disso, você pode buscar o público, você pode fazer formação de plateia. E o que é formação de plateia? É formar de verdade o gosto do público pelo teatro. Então, o público que vai assistir uma peça, ele tem que estar informado do que é isso. Você não gosta do que você não conhece. Você pode até experimentar e ir lá conhecer. Vai que você dá azar de vai de uma peça que não gosta. Acabou, você não vai nunca mais. Nunca mais, né? Então você tem que direcionar, você tem que trazer um público sabendo o que ele vai ver, sabendo que possivelmente ele vai gostar daquilo, porque é direcionado para ele, mas ele pode não gostar, mas tem outras peças. Enfim, é um programa de formação mesmo e que tem que também começar na escola. Tem que começar na educação. Não é o teatro que tem que ir à escola tem que ir ao teatro para se acostumar a ir ao teatro. Mas não só ir ao teatro, ele tem que ir ao teatro informado do que ele vai ver. Isso tem que ser uma matéria na escola, tem que ser parte do currículo mesmo, da formação.
né? Porque isso dá ao cidadão senso crítico, né? Forma uma massa crítica de pensamento mais complexo, de pensamento simbólico, de uma série de coisas. Então, assim, ninguém tem a chave, ninguém sabe como fazer público, mas existem milhares de experiências e essas experiências podem ser compartilhadas. Então, eu acredito, sempre acreditei que o Estado não é produtor de cultura ou de eventos culturais, o Estado é fomentador. Né? E a gente tem que tratar a cultura como trata as outras coisas. Então, como se trata a indústria, como se trata o comércio, como se trata da exportação, como se trata da agricultura, a gente tem que tratar do produto cultural. Né? Como a gente trata a saúde, a educação, a gente tem que tratar da cultura. Mas o produto cultural é um produto, o produto artístico é um produto e tem que ser pensado com uma lógica de exportação, de produção, de como é que se fomenta, como é que se cria um mercado e principalmente nós batalharmos pelo público pagante como nosso principal patrocinador. Né? Não é um cara que tem a empresa que é o nome dele colado no meu espetáculo, é o cara que precisa ver o que eu estou dizendo e está disposto a trocar, fazer uma troca simbólica por isso. Como a gente vai na padaria e compra pão, como a gente vai na loja e compra uma roupa, a gente vai no teatro e compra um ingresso e assiste e tem uma experiência. E essa experiência vai me tornar melhor. Você falou aí em editais, falou em política cultural e a gente vai conversar sobre como foi a sua gestão aqui na Bahia como secretário de Cultura. A entrevista coletiva volta já já, polêmica.